Nosso Vida Melhor de volta nesse feriado, dia 12 de outubro. Muita gente assistindo pela primeira vez. E a gente tem muitas perguntas. Obrigada pela participação, viu? Eu tenho uma primeira pergunta aqui que é do José Maciel. Ele é de Mogi Mirim. E ele pergunta pro Dr. Celso. A gente está conversando com o psiquiatra, Dr. Celso Alves, e com o nutricionista Alisson Neri, que é nutricionista esportivo do Instituto Baracate. O José Maciel fala o seguinte: doutor, eu fui gordo e era feliz. Fiz cirurgia do estômago e estou triste. Eu queria entender o que é que aconteceu no meu cérebro. É no cérebro? Na verdade, a gente ainda está tentando entender o que é que acontece com as pessoas que já foram obesas, se submeteram à cirurgia bariátrica e tem algumas alterações mentais e comportamentais, né? A gente entende que como a cirurgia bariátrica é uma intervenção que muitas vezes é necessária, mas ela é muito agressiva, isso pode se mexer com o emocional da pessoa, com a neuroquímica cerebral. Muitas pessoas acabam desenvolvendo compulsão por álcool, por outro tipo de comportamento, por exemplo. Então isso pode acontecer, a pessoa pode ter uma alteração do humor, do comportamento após a cirurgia bariátrica, sim. Algumas pessoas até brincam, né? Ah, é um gordinho feliz. Esses alimentos que a gente mostrou ainda há pouco no bloco anterior, as bolachas, os chocolates, eles são nocivos, a gente já entendeu com o Alisson explicando direitinho pra gente, são carboidratos simples, mas eles dão essa alegria? É um pouco aquilo que a gente estava falando, né? Assim, são alimentos que são ditos reconfortantes, apesar de causarem esse reconforto imediato apenas. É porque eles atuam numa área do cérebro que a gente chama área de recompensa, que é uma área que libera dopamina quando você come determinados tipos de alimentos, como doces, gorduras, só que essa liberação é muito rápida. Então, logo depois, ela deixa de ser liberada a dopamina nessa área cerebral e causa uma sensação de mal-estar. Perfeito. Agora a pergunta é da Jéssica Soares, ela é de Parnamirim, ela diz: faço dieta certinha, como tudo a cada 3 horas bonitinho, como manda o figurino, mas à noite eu não me aguento e acabo comendo muitas besteiras. Eu queria entender o porquê que acontece isso. Tem que entender para ver o que ela está comendo durante o dia. Se ela está se privando muito durante o dia, tudo bem, ela pode comer a cada 3 horas, mas se ela restringe demais esses lanches, o café da manhã, o almoço, ela chega à noite com muita fome. Entendeu? Então tem que ver como é que ela está comendo durante o dia. Tudo bem, pode comer a cada 3 horas, entendeu? Mas de repente ela não está nutrindo de maneira correta, entendeu? É aquela coisa da dieta muito radical, você faz certinho até às 6 da tarde. Aí chega daí em diante, você come o que tiver na frente, entendeu? Então tem que tomar um cuidado, porque é um horário onde o nosso metabolismo começa a entrar naquele estado de repouso, a gente vai dormir. Então se a gente come muito mais a parte da noite, a gente vai armazenar aquilo, vai virar gordura, entendeu? Ok. Então a gente tem que pensar numa dieta equilibrada, né? Fracionar direitinho, saber o que você está comendo. É bom procurar um nutricionista mesmo para te ajudar nessa sua dieta, fazer direitinho uma dieta elaborada para você. Tem uma pergunta aqui da Maria Isabel, ela diz o seguinte para o psiquiatra: doutor, eu tomo antidepressivo há 5 anos, no entanto, apesar de falarem que eu vou me sentir melhor e mais feliz, eu acabo comendo muito e engordei quase 10 quilos. Por quê? O antidepressivo, alguns antidepressivos, na verdade, eles podem sim aumentar o apetite, podem causar um ganho de peso, e aí a gente tem que entender como é que a gente pode ajudar essa pessoa. Muitas vezes a gente pode trocar o antidepressivo para um outro que não cause tanto ganho de peso, aumento do apetite. Às vezes a gente pode adicionar uma outra medicação que contrabalanceie o efeito do primeiro antidepressivo. Então tem sim maneiras dela continuar tratando da depressão com medicação sem ter ganho de peso e aumento do apetite. Interessante, né? Porque a gente falou muito da serotonina, da dopamina. O antidepressivo não faria o equilíbrio químico no cérebro? Sim, mas na verdade a gente sabe ainda muito pouco sobre o tratamento psicofarmacológico de transtornos mentais. Então o que a gente observa? Em algumas pessoas o antidepressivo diminui o apetite e ajuda a perder peso. Em outras pessoas o antidepressivo aumenta o apetite e causa ganho de peso. Mas também isso vai depender de que remédio você usa. Alguns antidepressivos promovem mais aumento do peso, aumento do apetite do que outros. Por isso que tem como você se tratar da depressão sem ganhar peso. E por isso que é importante você procurar um médico e entender que cada pessoa é de um jeitinho, cada cérebro tem um desenhozinho. Deus não fez assim ninguém por série, viu? Ele fez mesmo detalhes. Então a gente tem que ser tratado com detalhes e com um profissional que preste atenção nesses detalhes.
Alisson, tem algumas perguntas bem parecidas aqui sobre a irritabilidade e a falta de carboidrato. Existe uma relação? Sim, sim, bastante. Eu até conversei com o doutor hoje mais cedo que essas dietas zero carbo, as pessoas adoram fazer. Só que chega um determinado momento que elas começam a ficar mal-humoradas, porque o carboidrato está relacionado com a produção da serotonina, porque são ricos em triptofano. Então, essas dietas muito radicais, as pessoas, assim, por muito tempo as pessoas começam a ficar irritadas, e vai chegar um momento que ela vai, tipo, não aguento mais, aí elas abandonam e tem toda aquela compulsão alimentar, gerando todo aquele ganho de peso novamente. O que é um tempo razoável para uma dieta tão restrita, cheia de restrições, por exemplo, restrição ao carboidrato? Depende de cada caso. Entendeu? Essa dieta da proteína, que tem o livro e que todo mundo fala bastante, sim. ela dura um tempo, não é isso? Eu costumo trabalhar com ela em torno de 30 a 60 dias, com acompanhamento, com reposições de vitaminas, entendeu? Com acompanhamento médico também, entendeu? E sempre observando os efeitos psicológicos, né? Sim, exatamente. Tem caso de alguém que fica de forma muito estressada, que acaba saindo do nutricionista e parando no psiquiatra, doutor? Sim, né? Não porque o nutricionista causou algum mal emocional para a pessoa, mas na verdade a gente vê que essa questão da alimentação está muito relacionada com a questão psicológica, né? Então, inevitavelmente, quando a gente trata de um quadro de transtorno alimentar, a gente vai ter que contar com um profissional também psicólogo, também nutricionista, para cuidar desses aspectos alimentares, sim. Ok. Dieta sem carboidrato para o resto da vida, é verdade que prejudica no emagrecimento? Prejudica. Fora que você começa a liberar, por exemplo, corpos cetônicos, entendeu? Que são substâncias nocivas. Isso a longo prazo, entendeu? Começa a gerar alguns problemas de saúde. Então, assim, você precisa do carboidrato. É o nosso combustível para o nosso dia a dia, entendeu? O carboidrato, ele está presente nas frutas, em alguns legumes, entendeu? Não é só no pão, no doce, não é só no pão, no doce, exatamente. É o que a gente viu ali. Tem carboidrato naquilo que é benéfico para a nossa saúde. No abacate, na banana, no arroz integral. Na aveia, entendeu? 10. Olha, papo bom, a gente poderia ficar aqui horas conversando. Sim, muito obrigada. Doutor Celso Alves dos Santos Filho, psiquiatra da Unifesp. O telefone é o 011 5083 8222. Ele é especialista em transtornos alimentares pelo Programa de Atenção aos Transtornos Alimentares, que é o PROATA. Se entrar no site, tem mais informações? No site do PROATA tem sim mais informações. Também tem sites de outros serviços de transtornos alimentares para as pessoas que podem buscar tratamento. E olha, mães e pais, atenção na meninada, que infelizmente os transtornos estão aumentando e eles devem ser tratados e tem eficiência o tratamento, né, doutor? Sim. Muito obrigada, viu? Alisson Neri, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Bom a gente aprender sobre alimentação. Sim, tem muita coisa boa ainda para aprender. Muita gente conhece, mas muita gente ainda precisa tanto desse conhecimento para fazer boa escolha, né? Exatamente. Tem muita informação solta por aí também, entendeu? Das redes sociais principalmente, então as pessoas elas ficam perdidas, entendeu? É verdade. Muita informação solta. Outro dia a gente conversou aqui com o Dr. Baracate, que falou sobre as capas de revistas, né? Exatamente. Tanta promessa milagrosa e que é tudo balela. Então o negócio mesmo é confiar em quem estudou, que conhece os alimentos e que pode nos ajudar para montar uma dieta bacana, equilibrada, balanceada. Obrigada. Adorei recebê-los, viu? Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau, doutor. Tchau. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado pelo convite. Vamos lá, eu é que agradeço.